with me, boy. Yeah. 17:30, I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my store. Bom, vamos lá, pessoal do 7º ano, para mais uma aulinha, né? Hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de frações. Lembrando que nós já trabalhamos a adição e subtração das frações. Então, olha só, nós estamos trabalhando, né, ao todo as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, bora lá para a aulinha de hoje, que vai ser bastante divertida. Eu acho que vocês vão conseguir entender bem o conteúdo. Então, vamos lá. Como que nós fazemos a multiplicação de frações? O que diz aqui, ó? Para multiplicarmos uma fração, basta multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Como assim, ó? Observa aqui o nosso exemplinho, né? Nós temos 3/4 multiplicados, esse pontinho que significa multiplicação, por 2/5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar simplesmente numerador por numerador e denominador por denominador. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 3 vezes 2 sobre, né, 4 vezes 5. E quanto que é 3 vezes 2? Isso mesmo, 6. E 4 vezes 5 é 20. Observa aqui que nós temos 2 números pares. Gente, sempre em que uma fração eu tiver tanto numerador quanto denominador números pares, eu já sei que é possível simplificar essa fração por 2, porque são números pares. Números pares são números divisíveis por 2. Então, vamos lá, ó, simplificando, né, esta fração por 2, então o que eu tenho que fazer? Dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, que no nosso exemplinho aqui é justamente o 2. Então, vamos lá, ó. 6 dividido para 2 é 3 e 20 dividido para 2 é 10. Então, olha só a nossa fraçãozinha aqui resultante, 3 décimos, ou seja, a nossa fração com a simplificação. Não esqueçam, gente, de sempre que puderem simplificar uma fração, porque assim você está obtendo a forma irredutível da sua fração, né? Então, o que a gente fez para multiplicar uma fração? A gente simplesmente multiplicou numerador como numerador e denominador com denominador. Então, é simplesmente isso que vocês sempre vão ter que fazer para obter o resultado da multiplicação, né, de frações. Então, vamos ver mais exemplos aqui para fixar bem. Olha só esse primeiro exemplo, né? Tá dizendo que quanto é 3 vezes 2/5? Gente, uma coisa importante. Ah, professora, como que eu vou fazer isso se o 3 nem é fração? O 3, ele é fração sim. Como assim? Toda vez que eu tiver um número, né, e abaixo dele não vier nenhum denominador, o que eu subentendo? Subentendo que abaixo dele tem um 1. Então, aqui é 3 sobre 1, que é a mesma coisa de 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar numerador com numerador, ou seja, 3 vezes 2, né, como tá aqui. Tudo isso dividido por 1, que é o numerador dessa primeira fração, por 5. Então, 1 vezes 5. Então, 1 vezes 5. Então, 3 vezes 2 é 6. E 1 vezes 5 é 5. Então, nós chegamos aqui, não tem como simplificar, né? Que nós temos um número par, um número ímpar, não tem nada em comum, divisores em comum. Então, aqui chegamos à nossa forma irredutível da nossa fração. Agora, vejamos esse outro exemplo aqui, ó. 5/4, né, multiplicado por 2/3. Novamente, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 5 vezes 2 e 4 vezes 3. Então, o que acontece? Observem o seguinte. O numerador, gente, é sempre, né, o número que está acima do tracinho. E o denominador é sempre o número que está abaixo desse tracinho.
Então, o que vai acontecer? Ó, nós temos 5 vezes 2 e 4 vezes 3, né? Então, ó, 5 vezes 2 é 10 e 4 vezes 3 é 12. Novamente, nós temos o seguinte, dois números pares, né? Dois números divisíveis por 2. Então, vamos ver aqui essa simplificação. Então, eu sei que dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, pelo 2, né? Então, vamos aqui, ó, dividir numerador e denominador por 2, e temos, né, a seguinte fração. 10 dividido por 2 é 5 e 12 dividido por 2 é 6. Então, 5 sextos, né? Então, como não dá mais para dividir, não tem divisores em comum, nós chegamos à nossa forma irredutível da nossa fração. Então, gente, bastante simples, né? Multiplicação de fração. É apenas multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. E simplificar caso haja necessidade. Agora, vamos para a segunda parte, né, da nossa aprendizagem, que é um pouquinho mais complexo, mas nada que vocês não consigam. Observa aqui, nós temos as representações visuais, né, de uma determinada situação. Então, ele está te dizendo, ó, que isso vezes isso resulta nisso. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos descobrir a representação em forma de fração de cada uma dessas divisões aqui, ó. Então, perceba que eu tenho um bloco, né, que ele foi dividido em 3 partes, e eu tomei dessas 3 partes apenas 2, né? Apenas 2 estão pintadas. Então, essas partes que estão pintadas representam 2/3 dessa figura aqui. Por quê, ó? 3, sempre, o denominador sempre é a quantidade de partes que a figura está dividida. Então, se ela foi dividida em 3, né, ó, o denominador é 3. E o numerador é a quantidade de partes que eu tomo. Nessa questão aqui, a quantidade de partes que eu tomei é a quantidade de partes pintadas. Então, portanto, é 2, né? Então, nós já sabemos aqui que isso aqui representa 2/3. Isso aqui representa o quê, gente? Pensem aí. Isso mesmo, 1/3, porque tenho uma parte pintada e a minha figura no total foi dividido em 3 partes. E essa última aqui, que representa o resultado, foi quanto? Ela representa 2/9, porque, ó, eu peguei 2 partes pintadas de uma figura que foi dividida em 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que 2/3 multiplicados com 1/3 é igual a 2/9. Vamos ver, utilizando nossas técnicas, né, se isso é realmente verdade. Então, o que acontece? Ó, vamos lá, ó, 2/3 vezes 1/3. Então, o que temos que fazer? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vou multiplicar 2 vezes 1 e 3 vezes 3. 2 vezes 1 nós sabemos que é 2 e 3 vezes 3 nós sabemos que é 9, ó. Então, ó, 2/9. Observa como deu exatamente, né, aqui o resultado que a nossa figura disse que iria resultar, né? Então, observa que fizemos a conta corretamente. Vamos passar agora para a divisão. Como que eu faço a divisão de frações? Para dividirmos uma fração, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Como assim, né? Olha, vamos entender isso aqui direitinho, que é bastante interessante. Então, o que eu tenho aqui na minha situação? Eu tenho 3/4 divididos por 2/5. O que eu tenho que fazer? Traduzindo isso aqui. Eu vou conservar uma das minhas frações, ou 3/4 ou 2/5. Vamos supor sempre que a gente conserve a primeira. Então, eu vou conservar o 3/4, então vai ficar igualzinho. E aí, eu vou multiplicar pelo inverso disso aqui, ó. Qual é o inverso? Eu troco o que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. Então, observa aqui, ó. Então, eu conservo a minha primeira, né, a minha primeira fração, que é 3/4, e multiplico ela pelo inverso dessa. Então, ó, se era 2/5, fica 5/2. 5/2, né? Então, ó, troquei aqui. O que estava em cima foi para baixo, o que estava embaixo foi para cima. E aí, eu efetuo a minha multiplicação, como a gente já viu, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar assim, ó,
3 vezes 5 e 4 vezes 2. 3 vezes 5 a gente sabe que é 15 e 4 vezes 2 a gente sabe que é 8. Então, bora lá para mais alguns exemplos para fixar bem na memória. Olha só esse outro exemplo. Eu tenho 5 quartos, né, e 2 quintos. Então, eu vou conservar minha primeira fração, que é 5 quartos, e vou multiplicar pelo inverso do 2 quintos. Então, se era 2 quintos, fica 5 meios. Ou seja, né, eu troquei o que estava embaixo foi para cima e o que estava em cima foi para baixo. Então, quando eu faço isso, né, eu vou efetuar a minha multiplicação normalmente. Então, 5 vezes 5 e 4 vezes 2. 5 vezes 5, né, e 4 vezes 2, que já é 8 aqui. 5 vezes 5 é 25, 4 vezes 2 é 8, né, então fica 25 sobre 8. Olha só esse próximo exemplo. Nós temos 1/7 dividido por 2/3. Novamente, conservo a minha primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vamos lá. Conservei meu 1/7 e multipliquei por 3 meios. Por quê? O que estava embaixo vai para cima e o que estava em cima vai para baixo. Eu faço o inverso. O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Então, eu faço a minha multiplicação normal. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar 3 vezes 1, que é 3, e 7 vezes 2, que é 14. Então, vai ficar 3 14avos. Olha só como é bem interessante a divisão entre frações, né? Agora, vamos fazer essa divisão utilizando mais um exemplo visual. Olha só, ele está te dizendo, né, que isso dividido por isso resulta nisso. Primeiramente, nós temos que descobrir em fração o que isso representa. Então, olha só, eu tenho uma figura aqui que ela foi dividida em duas partes, então eu sei que o meu denominador é 2, e eu pintei, né, apenas uma parte. Então, essa fração aqui é 1/2, ou seja, eu pintei uma parte, tomei para mim uma parte, num total que foi dividido em 2. Essa outra figura aqui está dividida em 3, então eu já sei que meu denominador é 3. E o meu numerador é a quantidade de partes pintadas, então eu tenho duas partes pintadas, então é 2/3. E isso resulta, nessa divisão aqui dessas frações, resulta em uma figura dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Então, o meu denominador é 4. E eu peguei pintados, né, 3. Então, é 3/4. Então, vamos ver, né, de forma algébrica se isso realmente acontece. Então, olha só, ele está te dizendo que 1/2 dividido por 2/3 tem que dar 3/4. Vamos ver se realmente dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar, né, a minha primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu conservei aqui 1/2 e multipliquei por 3 sobre 2, que é o inverso de 2 sobre 3. Como eu disse, o que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Ou seja, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. E agora eu efetuo a minha multiplicação de maneira normal, gente. Então, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 1, 3, e 2 vezes 2, 4. 3 quartos, perdão. Olha só como deu a mesma coisa. Então, gente, de forma algébrica, nós conseguimos constatar que isso aqui é muito verdade. Então, o macetezinho para quando você for resolver divisão entre frações é justamente esse. Conserva uma das frações e multiplica pelo inverso da segunda. Não esquece que a operação segunda que eu vou utilizar é a multiplicação, gente. Isso é bastante importante, porque se vocês não se lembrarem disso, vai dar tudo errado. Se caso vocês deixem aqui o sinal de divisão, vai dar tudo errado. Então, não esqueçam disso. Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje, né? Bastante simples, mas eu espero que vocês tenham compreendido tudo bem. E se vocês não tiverem compreendido algumas partes, não tem problema. Se tiverem dúvidas, né? Pode estar me mandando lá nos grupos de WhatsApp, que eu respondo vocês, no meu privado, nos grupos. Eu estou à disposição sempre. Então, um beijo da professora Maria Rosa para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.